Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Riviane, do componente curricular de Ciências. E a nossa aula de hoje é sobre citologia, que significa o estudo das células. A célula, ela é a unidade básica dos seres vivos, ou seja, é a unidade funcional. Todos os seres vivos têm na sua constituição células, que desempenham várias funções e permitem que o organismo mantenha suas atividades, seu metabolismo. Então, o estudo da célula só pôde se desenvolver a partir do momento que ocorreu a invenção do microscópio. Por meio da ampliação de imagens, melhorou os estudos e assim o estudo da célula teve um desenvolvimento, tá certo? Então, eu vou deixar para vocês também um vídeo depois sobre a invenção do microscópio, os cientistas que conseguiram criar esse microscópio e a importância para a ciência. Então, todos os seres vivos na sua constituição básica têm as células que formam tecidos, que formam órgãos e permitem a funcionalidade, dos seres vivos, ou seja, mantém todas as atividades. Em relação à estrutura da célula, para desempenhar suas diversas funções, as células apresentam uma estrutura básica, formada por citoplasma, membrana plasmática e núcleo. Algumas células não têm núcleo, mas têm o material genético nessa célula, ou seja, todas as células possuem citoplasma, membrana plasmática e material genético, que é o DNA. Algumas apresentam esse material genético organizado em um núcleo. Então, vocês vão assistir esse vídeo que vai falar sobre a estrutura da célula e vai explicar um pouquinho mais a função de cada estrutura dela. Você sabe o que é citologia? Citologia é a ciência responsável pelos estudos das células. É através dos estudos das células que nós podemos identificar as partes fundamentais da célula. As células podem ter tamanhos, formas e funções diferentes, mas a maioria delas possui uma divisão básica, chamamos de partes fundamentais da célula. Essas partes são a membrana plasmática. A membrana plasmática é uma membrana constituída por uma bicamada lipídica e proteínas. Ela reveste e delimita a célula. A membrana tem a permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona o que entra e o que sai da célula, funcionando como se fosse um guarda na portaria de uma festa. Também auxilia em movimentos de algumas células. Externamente, a membrana de algumas células possui uma proteção extra, chamada parede celular. Em uma célula vegetal, por exemplo, as paredes celulares são formadas basicamente de celulose, garantem rigidez, previnem a ruptura da membrana e protegem ainda mais as células, entre outras funções. A segunda parte fundamental de uma célula é o citoplasma. O citoplasma é constituído principalmente por água. Nele estão localizadas estruturas minúsculas das células, chamadas de organelas. Tem tipos e funções diversas. São as organelas que permitem a sobrevivência das células. Imagina que uma célula fosse o seu corpo inteiro. As organelas seriam os órgãos que ajudam ele a se manter vivo. Quando o alimento que você consome chega até suas células, dentro delas transformam em moléculas. Estas serão utilizadas na reconstrução de células para seu corpo, na construção de tecidos, na função energética para manter suas atividades. Isso tudo graças às células, ao alimento e à respiração. O citoplasma é uma região que abriga o citoesqueleto e nele também está o núcleo. A terceira parte fundamental é o núcleo. O núcleo também é uma parte que é o centro da célula. Ele é como se fosse o seu cérebro, comanda a célula. Ele é responsável pela organização do crescimento e reprodução celular. É no núcleo da célula que encontramos o DNA, também chamado de ácido desoxirribonucleico, ou simplesmente material genético. Esse material é responsável pela passagem das características em cada ser vivo. Essa estrutura, por conter a informação genética do organismo, é essencial para o funcionamento adequado da célula, garantindo o metabolismo celular. Existem, porém, algumas células que chamamos de anucleadas.
elas não possuem núcleo, por exemplo, as hemácias. Por causa dessa característica, as hemácias não apresentam capacidade de divisão e morrem em aproximadamente 120 dias. Bem, as células elas podem receber uma classificação, classificando-se em procarióticas e eucarióticas. Então, eu trouxe para vocês a imagem de uma célula eucariótica e de uma célula procariótica. Na célula eucariótica, ela apresenta membrana plasmática, envoltura nuclear, um envoltório nuclear, o material genético e o citoplasma. Em relação ao envoltório nuclear, o que isso quer dizer? Que todas as células eucarióticas apresentam um núcleo, e esse núcleo é envolvido por uma membrana chamada de carioteca. Por isso, as células eucarióticas recebem esse nome por possuírem carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. No caso das procarióticas, elas não possuem núcleo, então por isso também não tem a carioteca, ou seja, o material genético dessas células encontram-se dispersos, no citoplasma. O material genético encontra-se disperso no citoplasma. Por conta disso, ela recebe o nome de procariótica. Um exemplo de células eucarióticas, eu tenho a célula animal e a célula vegetal. Ambas possuem na sua constituição o núcleo. E em relação às células procarióticas, eu tenho como exemplo a célula de uma bactéria, tá certo? Então, aqui eu trouxe a imagem de uma célula animal, que tem a sua membrana plasmática, tá certo? Ou seja, tem em sua composição a membrana plasmática, o núcleo, que é o que caracteriza uma célula eucariótica, tá certo? E também possui o citoplasma, que nesse citoplasma está anexado várias organelas que têm desempenhadas funções, tá bom? Na próxima célula é a célula vegetal. A célula vegetal, ela tem algo a mais que a célula animal, que no caso é a parede celular, tá certo? Que essa parede celular, ela contém a celulose, confere estrutura e rigidez à célula, é uma proteção a mais, e tem o cloroplasto, que está relacionado com a realização da fotossíntese, porque as plantas, elas têm a propriedade de realizarem sua própria alimentação, né? Ou seja, elas são consideradas produtoras, realizam a fotossíntese para sua alimentação. Então, além da parede celular, elas têm a mais o cloroplasto. A principal diferença da célula animal para a célula vegetal é que ela apresenta parede celular e cloroplastos. E passando esse conteúdo, vocês terão agora o momento da atividade que estarei colocando para vocês em forma de formulário, tá bom? Forte abraço, bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer.